essa técnica, ela consiste de duas partes, tá? Ela consiste de divisão e de conquista. Então, o que significa isso? Basicamente vocês lembram que eu falei de você ter uma entrada que tem N elementos? Uma turma que tem 100 alunos, 100 é a quantidade de pessoas, de elementos que você vai tratar. É a quantidade N, é aquela quantidade de objetos que você vai tratar no seu problema. E aí, às vezes, quando você aplica essa técnica, você consegue fazer mais rápido. E como ela se baseia? Bom, você tem um problema que você quer resolver, mas tenta resolver esse mesmo problema sendo que para um pedaço menor dessa entrada, ou alguns pedaços menores. Quando você faz isso, isso é a parte da divisão. É você separadamente resolve os seus problemas menores, com instâncias menores. Do seu problema, você separa em subproblemas. Depois vem a parte da conquista, que é, uma vez que você sabe a solução dessa parte, você sabe a solução dessa parte, quando você junta as duas partes e as suas soluções, você consegue obter a solução do seu problema global. É com essa intuição que a gente aplica essa técnica. E como? Por que que isso é melhor? Vamos ver alguns exemplos. Antes da gente ver alguns exemplos, como curiosidade, esse termo ele existe desde a antiguidade. Desde as guerras de Júlio César já existia, se falava sobre dividir para conquistar, desde antes de Cristo. E por que ela existe não somente na computação, mas em várias outras áreas? O que significa isso numa guerra? Bom, às vezes você consegue dominar o seu oponente pegando os pedaços, assim, no sentido de, pensa que você está guerreando, você tem uma batalha lá, tem a patrulha lá que você vai guerrear. Quando você consegue dividi-la, às vezes é muito mais fácil você conquistar toda ela. Entendem isso? Enxergam isso? Ou quando está todo mundo junto, isso saindo até do contexto de guerra. Está todo mundo junto. É uma turma unida. É uma turma que está sempre estudando junto. Vocês conseguirem a reprovação é muito mais difícil. Agora, quando está todo mundo separado, está um para lá, outro para cá, não está nada unido, vocês estão divididos, conseguir a reprovação aí é muito fácil. É muito mais fácil. Ou é muito menos difícil, né? Dependendo da dificuldade da matéria. Né? Beleza? Um outro contexto onde aparece muito isso. Isso aqui aparece na Arte da Guerra, né? Aquele livro que é conhecidão. Existe. Quem assistiu Guerra Civil? Guerra Civil da Marvel lá. Vocês lembram do arco central ali daquela história? É uma guerra que passa a existir entre os Tony Stark e o Capitão América, né? Eles ali fazem com que gere uma discórdia interna na equipe deles, dos Vingadores, né? Tanto que tem lá uma metade fica de um lado a favor de um, outra metade fica a favor do outro. O que que dá no fim nisso? Dá a quebra da própria instituição dos Vingadores, né? Eles se separaram, foi um para um canto, outro para outro canto, ficou cada um por si. Não foi isso que aconteceu? Sim. Agora, vamos pensar, se vocês assistiram, né? Por que que teve essa guerra entre eles? Foi porque o Tony Stark descobriu que o Soldado Invernal lá, o melhor amigo do Capitão América, né? Matou os pais dele. Aí ficou boladão, quis matar lá o Soldado Invernal e o Capitão América não quis que ele matasse ele e aí eles começaram a se bater. Basicamente isso, né? Lembra disso? E aí vamos retornar um pouco. Beleza. A gente já entendeu como acabou, a gente já entendeu antes o que fez ter a guerra. Agora, como isso foi vir à tona naquele momento? Vocês lembram do porquê? E aí Isso não você lembro, não. vê como é a aplicação dessa técnica aí, no filme. Por quê? O que levou a gerar a discórdia entre eles?
foi um cara que era lá da Hydra, isso, e o que ele era? Ele era doidão lá da Hydra, né? Mas ele não era super poderoso. Ele não conseguia acabar com eles. Isso. Mas ele tinha uma família que estava em Sokovia, lá, Sokovia, ou sei lá qual é o nome daquele lugar, e que no primeiro Vingador, que teve o Ultron, né? Sokovia, isso. Teve lá do Ultron, a cidade ela levantou, não foi uma coisa assim? Veio toda abaixo, morreu um monte de gente. A família desse cara morreu nessa guerra contra o Ultron aí. E ele ficou boladão. Ele ficou pistola. E ele, o que ele quis fazer? Quis acabar com a instituição dos Vingadores. Ele tinha poder para acabar com os Vingadores? Não tinha, ele era um nada. Ele era uma pessoa comum. Então, o que ele fez? Ele conseguiu com que eles se acabassem entre si, né? Então, ele conseguiu fazer a discórdia interna lá entre eles. Ele divulgou lá, ele já sabia lá como é que tinha sido, só mostrou. Com isso, ele já estava feito. Ele até ia se matar no final do filme, né? Porque ele já estava tranquilão. Ele estava tranquilão lá porque ele conseguiu acabar com os Vingadores. Aí chegou o cara lá e acabou com ele. Não, você vai preso. Meio que teve uma coisa dessa, né? Isso, foi o Pantera Negra e tal. Enfim, olha só. Olha, é isso, vai virar corte, ó. Vai lá pro YouTube lá. Pô, eu aqui resumindo o filme, ó. Show de bola. Então, mas entenderam? Aí que tá o lance da divisão para a conquista. Primeiro você vai gerar discórdia, né? Nesse sentido aí, né? Você vai querer dividir alguma coisa para depois conquistar, vai ser muito mais fácil, né?